nós vamos falar como fazer uma venda certeira. E aí, antes de mais nada, eu quero me apresentar e contar um pouquinho da minha história com vendas para vocês. Como que começou essa questão de vendas e tal? Tem alguns aninhos, mais de 15, digamos assim, que eu trabalho com mapeamento de processos, identificação de gargalos, gerenciamento da rotina. E aí, todos esses trabalhos eram direcionados a identificar os problemas, melhorar, avaliar os erros, consertar, né, identificar oportunidades de melhoria e acertar isso, implantar a melhoria na empresa. Para quê? Para que ela conseguisse aumentar o seu faturamento. Então, as diversas consultorias que nós atuamos, e eu fui consultora, né? A gente implantou muitas práticas de vendas, muitas práticas de como aumentar o faturamento, muitas práticas de como melhorar a empresa de uma maneira geral. E isso fica para a vida, né? Então, o que eu faço hoje é ajudar profissionais da área da beleza e da estética a lotar agendas. Porém, esse conteúdo ele serve para qualquer pessoa vender, né? Essa estratégia que eu vou te passar aqui, ela serve para qualquer ser humano que trabalhe com vendas. Igual aqui agora, eu estou numa loja, tá? De pijamas. E aí, essa prática eu utilizo aqui na loja e ensino as pessoas também no meu curso, beleza? A gente vai partir do princípio que o cliente, ele veio até você. Então, se o cliente vem até você, ele está disposto a te conhecer. Talvez ele já pesquisou sobre você, talvez ele já fez várias coisas e você nem está sabendo, ele já fez vários movimentos em relação a você. Porém, para ele chegar até você, ele já fez tudo isso antes. Então, no momento que ele vem até você, você tem que entender que, nossa, ele já passou por vários processos. E aí, eu vou ter a minha grande oportunidade de oferecer o meu produto. Eu vou ter a oportunidade de convencê-lo a comprar de mim e não de outra pessoa. A ferramenta é o briefing. O que é o briefing? Briefing é um documento utilizado na grande maioria das vezes por agências de marketing e publicidade. Para quê? Para entender a necessidade do cliente de uma maneira mais certeira, mais objetiva. E aí, ele entendendo isso, ele vai montar uma campanha de marketing, ele vai fazer alguma coisa mais específica, moldada através das respostas do cliente e vai oferecer aquela solução para o cliente, certo? Então, é um documento de marketing, das empresas de marketing. Só que a gente pega esse documento e aplica no nosso negócio, independente se é empresa de marketing, de ser qualquer coisa, a gente aprende isso, interioriza e aplica de uma maneira geral em tudo que a gente faz na vida, para a gente vender, para a gente ganhar esses clientes, certo? Então, lá na agência de marketing, quando, por exemplo, você tem uma empresa que faz o seu lançamento, que você faz as coisas para você, você conta para ela como você quer e aí ela monta alguma coisa, uma solução para você baseado no que você quer. A mesma coisa é o briefing que a gente faz com o cliente antes de oferecer o nosso produto para ele. Sacou? Então, assim, eu vou contar para vocês na área de vendas como que um exemplo desse briefing para poder você entender como isso é importantíssimo na nossa vida. Há muitos anos eu tinha que comprar um fogão para minha mãe, né? Minha mãe era viva ainda e eu tinha que comprar um fogão para nossa casa, tá?
E aí, nessa história de comprar um fogão, eu tinha em média R$500, 600, entre aspas. Um fogão na época era de 300 a 500 e tinha aqueles fogões de 1.000, 1.500, mas nós disponibilizamos uma média de R$500 para a compra desse fogão. E aí eu fui em várias lojas, assim, eu sou daquelas que pesquisam, né? E aí fui numa loja. E aí eu ia na loja, o vendedor falava, eu quero um fogão. A primeira coisa que ele fazia é me levar na área do fogão e me mostrar o fogão mais caro da loja. E aí eu via, teve lojas que eu via aquele fogão, eu fiquei maravilhada, eu fiquei assim, mas eu sabia que eu não tinha condições de comprar aquele fogão, então, só tô olhando e tal. E ia embora. E assim se sucedia a minha jornada pelo fogão. Eu ia em outra loja, a pessoa me mostrava alguma coisa muito top, muito maravilhoso, e eu me sentia inferior, eu me sentia muito pouco para aquilo. E eu comecei a achar que, gente, eu não tenho dinheiro para comprar esse fogão. Esse fogão é muito além do que eu posso ter, não vai ter condições de eu comprar esse fogão. E aí eu fui numa loja, que eu não vou citar o nome, lógico, mas eu fui numa loja e que eu falei, gente, eu dei um treinamento aqui nessa loja, só pode. Porque a primeira coisa que o vendedor me perguntou quando eu cheguei na loja, ele fez um briefing comigo, jovem. Ele simplesmente fez o briefing comigo. O que ele fez? Ele fez o seguinte, cheguei na loja e ele falou assim, a senhora quer um fogão? Eu tava na porta da loja, eu nem tinha entrado ainda na loja. A senhora quer um fogão? Quero um fogão, beleza. Seria quantas bocas? Eu quero um fogão de 6 bocas, que o da minha casa era 4 bocas, a gente sempre sonhou ter um fogão de 6 bocas, eu queria 6 bocas e pronto, acabou. E aí eu queria 6 bocas. A senhora tem preferência por cor, por alguma coisa nesse sentido, elétrico, nananã? Falei, não, o simples, tal, não sei o quê. Qual o valor a senhora está disposta a investir nesse equipamento, nesse produto? Eu falei, olha, em média eu tenho de 300 a 500 reais. Tem alguma coisa? Nossa, a gente tem milhões nessa coisa. Ele me levou para sessões de fogão e me levou nas sessões que absolutamente todos os fogões eu tinha condições de comprar. Eu não teve como, eu tive que comprar. Por quê? Por quê? Porque ele me levou numa sessão que eu vi no mínimo 5 fogões de modelo diferente, cor diferente, tudo diferente, mas que eram de 300 a 600 reais, em média. E aí eu ficava maravilhada, mas eu ficava maravilhada dentro das minhas possibilidades. Eu sabia que eu podia. Aí ele foi me explicando, esse você faz isso, esse tem luz, não sei o que, esse tem aquilo, esse tem isso. E aí eu saí de lá com o fogão comprado. E o que mais me chamou a atenção? Por quê? Ele entendeu a minha necessidade, ele entendeu quanto eu tinha condições de gastar, ele entendeu que eu estava preparada para a compra. E aí ele me mostrou coisas para eu me deslumbrar dentro das minhas possibilidades. Eu não fui só mais uma que falei, só estou olhando. Eu fui praticamente, gente, isso aí é um gatilho mental também, tá? Mas eu fui praticamente obrigada a comprar esse fogão, porque eu me maravilhei com tudo que tinha lá. Eu queria. Aí eu virei pra ele, e os de 1.000? Aí eu dei uma olhadinha, mas eu tava tão feliz com a possibilidade de eu ter condições de comprar todos aqueles fogões, estava dentro do meu orçamento, que eu e a minha mãe, quando nós fomos escolher esse fogão, a gente ficava assim, nossa, cada um mais lindo que o outro, pode esse, vamos comprar esse, vamos... E a gente saiu de lá com o fogão comprado. E é isso que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia, é isso que a gente precisa aplicar nos nossos negócios, é isso que a gente tem que aplicar todos os dias, porque a gente só fica bom quando a gente treina. Então a gente precisa treinar todo santo dia em alguma coisa para a gente poder ficar bom naquilo, tá? Então, fazer o briefing com o cliente é extremamente essencial para que você consiga, de fato, fazer uma proposta irresistível, fazer uma proposta certeira.
ser mais objetivo, mais focado no objetivo final da pessoa. Então, assim, quando você entende a necessidade do cliente, você se prepara melhor para a resposta que você vai dar, certo? Se a gente for pegar um exemplo, por exemplo, aqui da loja, vou dar 2 exemplos, tá? Um exemplo aqui da loja de pijamas que nós temos. Quando o cliente chega aqui na loja e fala: eu queria ver alguma coisa para dar de presente. A pessoa chega aqui e quer dar alguma coisa para alguém. A primeira pergunta que nós fazemos, que nós trabalhamos dessa forma é homem? É mulher? Eu faço um briefing, eu faço perguntinhas pequenas para entender o que a pessoa quer, para que assim eu consiga oferecer o melhor produto para ela. Então, por exemplo, eu pergunto: é homem? É mulher o presente que a senhora quer dar? É gordinho? É magrinho? É idoso? É jovem? Para entender qual produto eu vou oferecer. E por último, não menos importante, aliás, a pergunta mais importante, eu faço: qual a faixa de preço que a senhora está disposta a gastar com esse presente? Eu quero gastar no máximo R$50. Então eu não vou oferecer uma coisa de R$100 para essa pessoa. Eu tenho aqui na loja mais de 1000 itens, se eu não me engano. Eu tenho muitos itens aqui. Eu não posso simplesmente oferecer tudo para a pessoa, porque isso gasta energia, gasta tempo, gasta muita coisa. Então eu vou oferecer aquilo que está dentro da possibilidade dela, para ela se sentir encantada, e vou oferecer o que ela mais ou menos pensou na cabeça dela. Então, a senhora está pensando em alguma coisa específica? Eu pensei num pijama. Eu pensei numa lembrança. Pensei numa decoração. Eu pensei em uma caneca, uma coisa mais simples. Então, a gente pega o que a pessoa pensa, a ideia que a pessoa tem inicial, o valor que ela está disposta a gastar, entende o que ela está pensando na cabeça e oferece coisas direcionadas para aquele cliente. Então, a venda é certa. Por que a venda é certa? Porque ela já veio até você com a intenção de compra. Então, quando a gente fala assim, só tô olhando, é para dispensar aquela pessoa, para poder a pessoa parar de encher o seu saco. A verdade é essa, tá? Por isso que as pessoas falam que só estão olhando, para não ficar muita perguntação na cabeça dela, certo? Agora, quando a pessoa veio até você, significa que você tem uma única chance de conseguir fisgar esse cliente. E como que é essa chance? É você fazendo as perguntas certas para ela, para que você possa entender a necessidade real dela e oferecer somente aquilo que ela tem condições, que ela pode pagar, que ela tá dentro do orçamento dela, para poder ficar mais fácil, mais simples, mais objetivo, você gastar menos energia no seu corpo, com tudo, né? Porque quanto mais tempo você gasta explicando e mostrando, imagina se eu tivesse que mostrar a loja inteira para uma pessoa decidir comprar um presente. É muito complicado isso. Então, para eu minimizar esse tempo, para eu agilizar toda essa situação, eu faço esse briefing. E isso serve para tudo, jovem, tudo, serve para tudo. Por exemplo, se você trabalha com beleza e com estética, quando a pessoa chega até você, geralmente tem aquele povo que chega para você e pergunta: qual o preço? Qual não sei o que é? A última coisa que você vai falar é o preço. Você precisa entender o que ela faz, entender em que estágio ela tá dessa compra. Ela já usou esse produto antes de outro fornecedor? Né? É a primeira vez dela, você precisa aumentar o valor agregado do seu trabalho, do seu produto, fazendo perguntinhas básicas. É a primeira vez? Não é? É uma manutenção? Né? Você conhece já meu trabalho? De onde você teve o conhecimento, tal? Como você chegou até mim? Porque certamente a pessoa já olhou a sua vida, já olhou suas redes sociais, já olhou tudo. E a gente sabe que as redes sociais hoje é a porta de entrada da nossa casa, da nossa empresa, né?
Então, as pessoas, antes de chegarem até você, elas vão lá nas redes sociais e analisam como estão as suas redes sociais. Tem gente lá, não tem? Você está fazendo uma propaganda? Como que você tá? E as pessoas estão ali, investigando a sua vida, olhando. Então, as redes sociais é a porta de entrada para você conseguir um primeiro contato desse cliente. Você conseguindo, você estando com a sua casa arrumadinha, que no caso são as suas redes sociais, você já vai ter meio caminho andado aí para poder facilitar a sua venda. E se a gente for analisar, gente, tudo na vida é venda. Já parou para analisar isso? Tudo é venda. Quando você é casada lá com seu esposo, você fez uma venda. Foi uma venda de você mesmo que você fez. Você vendeu aí suas qualidades para a pessoa, você falou lá tudo de bom que você oferece, todas as coisas maravilhosas que você é. Então você automaticamente fez uma venda e a pessoa também, né, fez a venda de si mesmo. Então as pessoas se unem, né, por afinidade, óbvio, mas elas veem coisas maravilhosas umas nas outras, então automaticamente elas vendem, né, informações, elas se vendem, nós nos vendemos. Olha que estranho isso. Mas assim, tudo isso é uma venda, tudo isso. Por exemplo, você fala pra alguém, fiz meu cabelo em tal lugar, vai lá, não sei o quê. Você está indicando um local que você aprovou. Então, você está, entre aspas, apoiando uma venda, você está fazendo uma venda implícita. Então, tudo na nossa vida é venda. Quando você fala bem de um produto, quando você fala mal de um produto, aí é venda inversa, né? Você está acabando com a empresa da pessoa, com aquele serviço, aquele produto. Mas, no geral, nós sempre temos que fazer esse briefing, entender certinho o que o cliente quer, como ele pensou, o que faz bem para ele, como funciona, para poder, de fato, a gente oferecer uma solução mais objetiva, uma solução mais certeira. E aí, quando eu faço isso, eu tenho 90%, se não vou dizer 100%, de acerto, de venda. Então, quando uma pessoa chega aqui para poder olhar qualquer coisa, para poder fazer qualquer coisa, para poder ver a qualquer coisa, muito raramente ela sai sem comprar nada. Diga-se de passagem, minhas clientes aí, beleza? Então, entendendo que nós precisamos entender a necessidade do cliente para poder depois oferecer um produto mais certeiro. O que eu te aconselho? Sempre faça um briefing. Kellen, qual é o briefing que eu tenho que fazer para o meu negócio? Você tem que criar aí na sua cabeça, já que você não é uma agência de marketing, igual eu comentei antes, que você faz as perguntas, você cria aí no mínimo 4 perguntas, 4 perguntas principais que você precisa para você vender o que você vende. Então, se você vende, no nosso caso aqui é pijamas, quando a pessoa entra na loja, a gente já identifica as coisas para depois a gente levar até a seção que tem aquele produto que ela quer. E aí, existe outras coisas também, a proatividade, você observar o que a pessoa está fazendo, como ela está fazendo. Por exemplo, nós temos situações que o cliente chegou aqui e a cliente chegou, né? E chegou com o marido tal, e comprou isso, comprou aquilo. Então, de quebra, a gente oferece alguma coisa masculina, porque a gente está vendo que a pessoa está ali. A gente oferece uma coisa infantil, a pessoa tá com um netinho. A gente tem isso aqui e tal, vamos dar uma olhada, tá frio, temos um longo. E aí a gente tenta buscar oportunidades de oferecer coisas baseado no que a gente tá vendo, para oferecer algo específico. Não simplesmente do nada ficar oferecendo as roupas ou qualquer coisa que tem aqui.
Você vê uma pessoa entrou e tá com uma bolsa um pouco rasgada. Se eu tenho uma bolsa aqui, eu vou oferecer, olha, a gente tem promoções, a gente tem isso, a gente tem aquilo, nesse sentido. De repente a pessoa se interessa em olhar, de repente não. Então, resumindo, né? Qual é a ferramenta base para poder a gente não perder venda? É o briefing. O briefing vai ajudar a gente a entender melhor as necessidades do cliente, entender melhor o que ele precisa para poder depois a gente oferecer um produto específico ou oferecer uma linha mais específica de produtos para ele poder comprar e adquirir. Então, para isso, a gente precisa ser mais específico, ter umas 4 perguntinhas, 5 aí na nossa cabeça, para poder a gente, de fato, conseguir entender a necessidade do cliente. Em cada tipo de profissão, em cada coisa, a gente faz perguntas diferentes. No meu caso aqui, quais perguntas eu faço? A primeira coisa que eu pergunto é longo, qual é o tipo, o biotipo da pessoa? É gordinha? É magrinha? Né? É idosa? É homem? É mulher? Qual é a faixa de preço que a senhora está disposta a gastar com esse presente? Ah, R$50, ah, R$100, ah, não tem faixa, o que for eu vou dar, tem muita consideração, não sei o quê. Então eu ofereço qualquer coisa que tiver, baseado nas outras perguntas, porque o preço não é empecilho para a pessoa. Mas a grande maioria, quando vai dar um presente, pelo menos aqui, né? A faixa de preço é 50, outra faixa de preço é 30, outra faixa de preço é 80. Cada um tem a sua faixa que vai poder gastar, certo? E eu tenho produtos de 10 e um produto de 100. Então, como que eu vou fazer? Vou oferecer o de 100? Aí a pessoa vai se sentir como eu me senti na loja de fogão, um nada, um lixo, porque eu não tinha condições de comprar um fogão naquele valor, que a pessoa me ofereceu o fogão mais caro da loja. Não é melhor quando a pessoa fala que a faixa de preço dela é 30 e você leva ela numa sessão de 20, de 15, de 30, de 40, pode passar um pouquinho, mas ela se sente confortável em olhar as peças, as coisas, porque ela tá dentro do que ela consegue fazer. Por que eu devo fazer o briefing? Né? Alguém me fez essa pergunta. Por que eu devo fazer o briefing? Porque sem o briefing, você faz como algumas pessoas aqui fazem, que é, começa a tirar tudo das araras, começa a oferecer tudo que tem e no final a pessoa só queria um baby doll. E aí você tirou tudo, você bagunçou tudo, você foi totalmente subjetivo, perdeu tempo e no final você vai ter que guardar tudo e aquela confusão toda. Então é para você ganhar tempo, você ser mais certeiro no que você está fazendo, você ser mais objetivo e direto na sua venda. E aí você ganha uma série de outras coisas também. Você começa a aprender coisas mais técnicas, mais objetivas para poder você vender de maneira natural. E fazer como eu faço hoje, né? Porque eu faço isso assim, como se saísse naturalmente. Mas antes disso sair naturalmente, eu tive que treinar. Eu tive que sempre lembrar de fazer essas perguntas, de colocar isso como pauta na minha venda. Então aí quando a pessoa fala, nossa, como que você faz para fazer isso? Como que você vende tão bem? Não sei. Quer dizer, eu sei, né? Mas eu treino todos os dias, eu tento falar, eu faço algumas anotações, eu ofereço baseado numa necessidade e não simplesmente oferecer avulso por oferecer. Então até a próxima, galera!